Este é mais um vídeo da série Dúvidas Comuns. Dúvidas Comuns é uma série de vídeos que eu venho aqui contar para todo mundo quais são as dúvidas mais comuns dos meus alunos de inglês. Bem-vindos ao meu canal, eu sou a Teacher Kathleen, sou professora de inglês há mais de 20 anos, com formação na área de ciência de materiais e ambientais e com experiência em multinacionais. Por isso, eu sempre trago aqui para vocês o aprendizado de inglês dentro de contextos que tenham mais relevância para a sua vida profissional. Então, se você não é inscrito no canal, já se inscreve, porque eu tenho certeza que esse conteúdo aqui vai te ajudar bastante. Para o vídeo de hoje, eu trouxe 3 situações, 3 momentos que causam muita confusão na cabeça dos alunos, principalmente na hora de usar essas palavras. Então, eu vou resolver essas confusões para você se comunicar de maneira mais clara e com mais segurança. Let's go? A primeira confusão que acontece muito é o uso da palavra independente. O que acontece aqui é o seguinte, nós temos 2 formas de dizer independente, sendo que eu escuto bastante o uso da independent, e essa daqui é regardless, quase nunca é usado. O pessoal sempre usa independent. Então vamos ver qual que é a diferença entre essas duas, porque às vezes eu escuto independent e deveria ser regardless. Olha só, independent of, que seria independente de, seria not influenced or controlled by others. Não influenciado ou controlado por outros. Or not connected to or associated with anything else. Não conectado a ou associado com nada mais. Example: the 2 companies are independent of each other. The 2 companies are independent of each other. As 2 empresas são independentes de uma outra, ou uma da outra, né? Independente, presta bastante atenção no uso dessa preposição, que se usar alguma outra, aqui ela é bem intuitiva, né? Porque normalmente a gente traduz o de para off e aí sai bonitinho. Mas é importante sempre vocês terem esse hábito de já aprender a palavra junto com a preposição, que é para já, na hora de precisar usar, já vem junto a preposição. Aqui tá fácil até, mas tem hora que nem é tão fácil, tá? Então, essa é independente de, né? Então, as 2 empresas são independentes uma da outra. Agora, o regardless é without considering, sem considerar. Sabe quando a gente fala, não sei o que aconteceu independente da outra coisa? É esse independente aqui. Mais uma definição, without paying attention to. Então, sem prestar atenção a. Or in spite of. Essa é boa, hein? In spite of. É apesar de. A gente usa toda hora esse negócio, apesar de, e, né? Nunca vem. In spite of. Example: we will proceed with the project regardless of the cost. We will proceed with the project regardless of the cost. So, nós vamos proceder, nós procederemos com o projeto, a gente vai continuar com o projeto independente do custo. Na verdade, seriam independentemente, né? Independentemente do custo. Então, essa é a diferença entre independent of e regardless of. 2 formas também a gente tem de dizer perceber. Essa também é complicada. Na verdade, o pessoal sempre pergunta, como que eu falo perceber no sentido, né, no passado? Como eu falo percebi? Eu percebi tal coisa. Normalmente, notice, mas também pode ser realize. Qual que é a diferença entre essas 2 palavras? É bem interessante e sutil a diferença entre essas 2. Notice, to become aware of something. Se tornar ciente de alguma coisa. To become aware of something. O legal da gente sempre ver as definições em inglês é que a gente já aprende mais um monte de outras palavras, tá? To become aware of something significa se tornar ciente
de algo, de alguma coisa. Typically through your senses. Tipicamente através dos seus sentidos. Aí eu coloquei entre parênteses a simple perception before an interpretation. A simple perception é uma percepção simples. A simple perception before an interpretation. Antes de uma interpretação. Ficou confuso? Vamos ver o exemplo? I noticed isso no passado, né? I noticed that the lights were flickering. I noticed that the lights were flickering. Então, eu percebi que as luzes estavam piscando. Eu percebi que jeito? Através de um dos meus senses, um dos meus sentidos, que é a visão, né? Então, eu percebi que as luzes estavam piscando. Tá, até aí tudo bem. Mas qual seria a diferença, então, para realize? Realize means to come to a conclusion after an interpretation. Então, significa come to a conclusion é chegar a uma conclusão, vir a uma conclusão, chegar a uma conclusão depois de uma interpretação. Na verdade, tem outro erro comum aqui que é o before and after, né? Before é antes, after é depois. Normalmente o pessoal inverte. Então, aqui, se você trocar essas duas, já confunde mais ainda. After an interpretation é só você seguir a sequência que eu coloquei aqui. Primeiro eu coloquei notice, que é antes, é uma percepção antes de uma interpretação, and realize, this is a perception after an interpretation, ok? Até coloquei aqui também, né? A more complex perception, é uma percepção mais complexa do que notice. Agora, essa situação aqui é bem interessante porque você vai entender exatamente a diferença, vai ficar bem clara a diferença entre as duas. You might notice, você pode notar, that the lights are flickering, que as luzes estão piscando. Mas, you might not realize, mas você pode não perceber, that this is a sign, que este é um sinal, of a problem with the electrical wiring, de um problema com a instalação elétrica. Você pode perceber que as luzes estão piscando, mas você pode não perceber que este é um sinal de um problema com a fiação elétrica, a instalação elétrica. Então, quando você percebe que as luzes estão piscando, you notice that the lights are flickering. E quando você percebe que tem um problema com a electrical wiring, você vai usar realize. You realize that there is a problem with the electrical wiring. Eu mudei um pouquinho o exemplo aqui, mas vocês conseguem entender, né? Então, notice, você olha. Realize é uma percepção depois de uma interpretação. Quer dizer que, porque as luzes estão piscando, deve ter um problema com a instalação elétrica. Entende? Não é uma coisa assim, pá, você olha e nota. Não, você olha, nota, você interpreta e aí você tem uma percepção. Bem mais complexo, né? Então, notice and realize. Decora, memoriza nessa sequência que o notice is simple and realize complex. And interpretation. Conecta todas essas palavras aí na sua cabeça. Interpretation. Notice before an interpretation and you realize after an interpretation. Ok? Let's go! Next. Agora, gente, nós temos aqui 5 formas de dizer acontecer. A gente tem happen, go on, occur, take place and be held. Todas essas formas podem ser usadas para acontecer. O que acontece é que quando o pessoal está aprendendo a falar, sei lá, até nível intermediário, o pessoal usa mais a palavra happen para tudo. E até dá certo, porque você pode trocar essas palavras, não é que você usa uma e não pode usar outra, não é isso. Você pode trocar essas palavras nos seguintes exemplos que eu vou passar aqui para vocês, só que existem momentos que fica melhor, mais natural você usar uma do que a outra. E eu vou tentar explicar aqui para vocês como que vocês podem raciocinar para solucionar essa confusão. Então, um detalhe aqui, happen, a palavra happen, ela pode ser usada para planned
or unplanned events. Ela pode ser usada para eventos planejados ou não planejados. Tanto faz. Até por isso mesmo que essa palavra ela é tão usada, porque ela pode ser usada para infinitos contextos diferentes, né? Então tem alguns exemplos aqui. Vamos lá. A lot of things will happen tomorrow. Muitas coisas vão acontecer amanhã. Eu diria que o happen, ele tem uma certa conexão com coisas que não são muito conhecidas, né? Então, tá vendo? A lot of things will happen tomorrow. Sabe quando você tá no trabalho e tá tendo aquele agito, um monte de reunião, um monte de decisões e você sabe que vai ter mudanças, tipo, amanhã, mas você não sabe bem o que é, então você fala, você joga lá, a lot of things will happen tomorrow. Muitas coisas vão acontecer amanhã. Next example, we need to discuss what happened at the meeting. We need to discuss what happened at the meeting. Nós precisamos discutir what happened, o que aconteceu na reunião. Tá vendo? De novo é um negócio meio que desconhecido. We need to discuss what happened at the meeting. Next example. Let's see what happens if we change our strategy. Let's see what happens if we change our strategy. Vamos ver o que acontece se nós mudarmos a nossa estratégia. Let's see what happens if we change our strategy. Então, eu procurei usar aqui nesses 3 exemplos tempos verbais diferentes, né? A lot of things will happen, acontecerá, isso é futuro. We need to discuss what happened, o que aconteceu, isso é passado. Então, a gente consegue ver aqui que o happen é um verbo regular. E aí, verbos regulares, quando no passado tem um ed bonitão lá no finalzinho do verbo, né? E aqui eu usei no presente, né? Let's see what happens. What happens é o que acontece. Aliás, aqui, só aqui, já tem um errinho comum, tá? What happened, o que aconteceu. What happens, o que acontece, ok? Let's see what happens if we change our strategy. Vamos ver o que acontece se a gente mudar a nossa estratégia. A próxima forma de dizer acontecer é o go on. O go on, ele é bem assim, informal. Often planned events. Normalmente, né, com mais frequência, eventos planejados. Isso é só para vocês terem uma ideia que tem, né, umas diferençazinhas do que é planejado ou não planejado, mas nem se preocupem muito com isso. Eu prefiro que vocês foquem nos exemplos, porque são através desse esclarecimento de exemplos, quando vocês veem as palavras sendo usadas em contextos específicos, que vocês vão criar familiaridade e vão memorizar o uso dessas palavras. Aliás, sempre lembrando que o ideal é vocês memorizarem a frase toda, nunca palavras isoladas. Ah, happen é para isso, go on é para aquilo, be held é para outra coisa. Então, não decorem essas regrinhas. Foquem bastante nos exemplos e tentem repetir os exemplos conforme eu for lendo, né, falando em voz alta, tá? Então, example, the meeting is scheduled to go on for 2 hours. The meeting is scheduled to go on for 2 hours. A reunião tá agendada, tá programada para acontecer por 2 horas, tá? Acontecer. Então, eu tô traduzindo aqui o go on como acontecer. Fica aí a dica para você que só usa happen para você enriquecer o seu vocabulário e incluir a go on também. Mais um exemplo. One more example. The discussion went on for hours. Aqui a gente já tá vendo, né? Went on é o passado de go on e go é um verbo irregular. Para verbos irregulares, a gente tem que memorizar o passado deles. Como que a gente vai memorizar? Ficar decorando verbo por verbo? Não, decora as frases. Decora essa frase aqui, ó. The discussion went on for hours. Então, a discussão aconteceu por horas. Decora a frase que você já automaticamente decora o passado de go on, went on. One more example. Despite the difficulties, the webinar will go on as planned. Despite the difficulties, the webinar will go on as planned. Então, apesar... Esse aqui é bom, hein? Vocês decorarem. Apesar das dificuldades, o webinário acontecerá como planejado, conforme planejado, né? Tanto faz aí. É uma adaptação, uma tradução mais adaptada. A próxima é occur.
occur, ela é um pouquinho mais formal. Often unplanned or unexpected events, né? Então, frequentemente para não planejados ou inesperados eventos. Example: This problem has only occurred once. This problem has only occurred once. Então, é uma carta na manga que vocês têm aí para quem precisa escrever e-mails, por exemplo, ao invés de usar happen, que encaixa aqui o happen também. Ele também tá certo, não tem problema você usar o happen aqui. Então, this problem has only occurred once é um jeitinho mais formal de você escrever lá num e-mail, por exemplo. Okay? Second example, please let me know if any problems occur. Please let me know if any problems occur. Por favor, me avise, let me know. Deixe-me saber, me avise se algum problema acontecer. Ou se alguns problemas acontecerem, né? Ocorrerem. Next example, we will notify you if any changes occur. We will notify you, nós vamos te notificar se quaisquer mudanças ocorrerem. E-mail é um uso da língua um pouco mais formal, então você pode usar o occur. Ok? Next word, take place. Também dá para traduzir como acontecer, né? Mais formalzinho. Often planned or organized events. Geralmente planejados e organizados. Eventos organizados e planejados, né? Traduzindo literal aqui. Example: The meeting will take place tomorrow. Como ele é mais formal, você também pode usar nos seus e-mails. The meeting will take place tomorrow. Estou usando aqui the meeting, mas você pode usar qualquer outra coisa, né? The event will take place tomorrow. O evento acontecerá amanhã. The meeting will take place tomorrow. We are going to see a lot of experiments take place. We are going to see a lot of experiments take place. Nós vamos ver muitos experimentos acontecerem. Take place. And the last example, the negotiation took place in the conference room. The negotiation took place in the conference room. Então, a negociação aconteceu, take place, é também por causa de take, é um verbo irregular, e o take no passado fica took. Tem que memorize. So, the negotiation took place in the conference room. A negociação aconteceu na sala de conferências. Next word, beheld. Beheld também pode usar como acontecer. Este, no caso, ele é the most formal. Ele é o mais formal de todos. Planned and scheduled events. Você vai usar para eventos que foram planejados e que estão agendados para acontecer. Example: The launch event will be held at the company's headquarters. O evento de lançamento acontecerá, will be held, at the company's headquarters, na matriz da empresa. Next, the annual meeting will be held in New York City next year. Então, a reunião anual acontecerá na cidade de Nova York no próximo ano, next year. And the last example, the product launch will be held in the showroom. O lançamento do produto vai acontecer ou acontecerá no showroom, nesse local específico, exatamente para isso, tá? Então, nós vimos aqui 3 situações, né? Deixa eu voltar todo mundo aqui para a gente fazer uma revisãozinha rápida, que são as 2 formas de dizer independente, independent versus regardless. A gente tem 2 formas de perceber, que é notice and realize, e nós temos também as 5 formas de dizer acontecer para você sair um pouquinho do happen. Usa também go on, occur, take place, be held, ok? São mais palavras para você enriquecer o seu vocabulário. Então é isso, gente. Eu espero que eu tenha contribuído aí para a confusão. Lembrem-se, vocês podem vir sempre aqui para reassistir esses vídeos, para reforçar, para revisar esse conteúdo, porque, como eu disse no começo, são as dúvidas mais comuns dos estudantes, dos alunos de inglês e com certeza deve ser
a sua dúvida também. Então, se você gostou, curte o vídeo. Se você já me segue, beleza. Se não segue, por favor, segue, porque daí você vai acompanhar o nosso conteúdo por aqui. E se você ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários que eu respondo já já, ok? Thank you very much and see you next time. Bye!